A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Cristo abençoe poderosamente a vida de todos vocês, hoje e sempre. Efésios, e no seu capítulo 6, nós iremos meditar na palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios. Vamos tentar entender o que Paulo queria trazer para a vida dessas pessoas de Efésios. Louvado seja Deus. Eu creio que tudo que vem do Espírito Santo de Deus será coisas gloriosas, palavra revelada e muito mais Ele quer fazer em nossas vidas. Ouça o louvor abençoado aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso. E sobe até o céu. Olha aí, a tua alma canta e sobe até o céu. Mesmo na dor, no vale ou na solidão, eu sei que Deus é minha redenção. Aleluia, glória a Deus. Nada pode me abalar. O Senhor é a nossa redenção, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ler e meditar na palavra de Deus que diz assim. Efésios capítulo 6. Iremos ler alguns versículos que diz assim: deveres de pai e filhos. Os deveres dos pais para com seus filhos, educação, Aquilo que Deus Ele quer que nós educamos os nossos filhos. Quando Deus orienta os pais a criar os seus filhos, é assim que Deus Ele quer nos criar, obedecer sempre as tuas palavras e os teus mandamentos. Diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo seu bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês. Está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas.
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém, meus irmãos? E o texto em Efésios, ele continua, mas os irmãos que puderem e tiverem tempo, medita na palavra do Senhor. Nós lemos aí do versículo 1 ao versículo 13. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz essa carta aos discípulos de Jesus, aos irmãos de Efésios, né? E Paulo era apóstolo de Cristo. Assim como nós somos discípulos de Jesus, né? Com uma missão de levar a palavra gloriosa do nosso Deus. E ele começa assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessas. Ou seja, eu entendo, meus irmãos, com esta palavra que Deus está trazendo em nossos corações nesta manhã. Deus, ele está nos orientando a ensinar os nossos filhos no seu caminho. Porque uma vez que nós estamos no caminho do Senhor, devemos a eles ser ensinados também pela palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Porque quando nós estamos honrando os nossos pais terrenos aqui, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Opa, se meus filhos estão no caminho do Senhor, se eu estou ensinando os meus filhos no caminho da justiça, é porque eu estou enquadrado dentro da palavra. Mas se eu não pratico, se eu não faço isso, quer dizer que eu estou fora da palavra? Irmão, louvado seja Deus. Não necessariamente. Porque se seu filho é uma criança, é um jovem, né, adolescente, e você tem a sua responsabilidade sobre ele, ele é obrigado a acatar as palavras que saem da sua boca. Você é o chefe, é o líder, é o pastor da tua casa, é o líder espiritual da tua casa. Então, Deus, ele fala, nós obedecemos. Quando Deus dá uma ordem, nós acatamos. Assim são os nossos filhos. Se ele está debaixo do nosso teto, quem é que manda é o pai, é a mãe. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor também diz que nós, para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, Deus está nos instruindo para que nós não venhamos irritá-los, provocá-los, irá-los ou deixar eles com raiva de alguma
situação. Quando você provoca o teu filho, ele se irrita. E quando ele se irrita, ele fica nervoso, ele pode usar palavras que não vai te agradar. Ele vai usar palavras que não vai agradar o teu ouvido. E aí pode partir para uma agressão física. Começa com uma agressão verbal e pode começar com uma agressão, terminar com uma agressão física. Então a palavra de Deus é: não irriteis, não provoqueis, não deixai os seus filhos nervosos, não provoquem os seus filhos, mas ensina no caminho do Senhor. Escravos, obedeçam os seus senhores. Temos com respeito e temor, com sinceridade de coração, com a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: sirvam os seus senhores de vontade, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Ou seja, nós devemos obedecer e acatar os nossos senhores, né? Se você tem uma empresa, você deve submissão ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu senhor. Cada um na sua posição e cada um respeitando o teu lugar, né? O patrão, ele chamou você, corrigiu você. Se você entende que ele está certo, você vai obedecer. Se você entende que você está certo, dependendo da situação que aconteceu ou pode vir a acontecer, ambos têm que se respeitar em nome do Senhor Jesus Cristo. E no final, todos sairão ganhando. Louvado seja Deus. E ele diz assim: Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Foi o que eu falei, irmãos. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas, não faz exceção de pessoas, né? Então, o escravo ou o servo, aqui está como escravo, em outras traduções diz servos dos seus senhores, patrões, entre funcionários, tudo isso. E da mesma forma, ambos têm que se respeitar, porque o único Senhor, ele está lá no céu, é ele que cuida de todos. Louvado seja Deus de nós. E ele continua que ele não faz exceção de pessoas. Perante Deus, nós somos todos iguais. Precisamos obedecer sempre a palavra do Senhor. E o mais importante, irmãos, finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí. Fortaleça-se no Senhor. Precisamos fortalecer na palavra de Deus, no poder da oração, no poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos fortalece a cada dia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme com as ciladas do diabo. Olha aí, o inimigo, ele maquina, ele trama por trás das nossas
costas, lanças mentiras, lanças palavras horrendas para nos defamar, para nos destruir. É por isso que a palavra do Senhor está nos dizendo que para que nós possamos revestir de toda a armadura de Deus, para que quando o diabo vir nos atacar, nós venhamos estar fortalecido e nós não venhamos deixar palavras mentirosas tentar seduzir ou nos enganar diante de Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável ou inabaláveis depois de terem feito tudo. Louvado seja Deus! É meditando sempre na palavra de Deus, obedecendo a lei, os mandamentos do Senhor. Ah, mas irmãos, não é fácil, é difícil, eu sei. É uma luta constante, meus irmãos. É uma luta constante todos os dias. Nós temos que vencer. Nós não vamos vencer pela nossa força. É pela força do braço de Deus, o nosso Senhor, Cristo Jesus. Então, se você que está assistindo e ouvindo esta mensagem, se você está respirando, se você tem esse fôlego de vida, se você está de pé, é porque o Senhor dos Exércitos é Ele que cuida de você. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, da tua empresa. Ele cuida de tudo isso. Mas para isso, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus o tempo todo, meus irmãos. Então, fica com esse texto, fica com esta palavra, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Medita na palavra do Senhor e nós vamos estar orando, em nome de Jesus, apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vocês orem comigo, apresente a Deus, medita, meus irmãos. Medita na palavra de Deus, leia a Bíblia, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus quer falar na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai celestial, obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor. Esse momento que é um privilégio, uma oportunidade de nós estarmos aqui todos os dias meditando na palavra do Senhor. Sabemos, Senhor, que é uma luta constante, é uma guerra, mas como a tua palavra diz, que nós não guerreamos e nós não lutamos nem contra a carne, mas é contra as forças espirituais, as legiões de todo o mal. E tudo isso, Senhor, nós iremos vencer se nós permanecer com os nossos corações em Cristo. E que tua palavra ela possa permanecer dentro de nós. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa esta família, abençoa este casal, este homem, esta mulher. Senhor, esta pessoa que precisa tomar uma decisão muito importante, Pai. Auxilia ele, Espírito Santo de Deus. Auxilia este homem, esta mulher. Senhor, esta pessoa que está orando,
pela vida dos teus familiares, pessoas que estão nos hospitais, ou essa pessoa que precisa receber alta médica. Senhor, visita ele, visita o coração dele, Senhor. Senhor, ouça a oração deste homem, desta mulher, dessa jovem, Pai. Abençoa todas as crianças do nosso Brasil, aonde tiver uma pessoa precisando de um milagre, de uma cura. Só o Senhor pode fazer algo grande na vida deles. Abençoa os trabalhos dos meus irmãos. Abençoa toda a nossa liderança, a vida dos meus pastores, obreiros, servos da tua casa, Senhor. Eu oro pela minha família. Eu oro pela saúde do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu oro, Senhor Jesus, pela minha esposa, pelos meus filhos, Pai. Eu oro pelo pastor Dorival, Senhor, em especial, que precisa de um milagre da parte do Senhor. Que ele precisa, Senhor Jesus, adquirir peso, Senhor, no seu corpo físico. Abençoa, Pai. Eu oro, Senhor, pela irmã da minha esposa, Ceci, ali em Jucuruçu, no estado da Bahia, que precisa e necessita das nossas orações. Abençoa a saúde dela, de toda a família do Zé, meu cunhado, da minha sogra Ana e de todos os meus cunhados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, meus irmãos? Que Cristo Jesus abençoe todos vocês nesta manhã de quarta-feira. Louvado seja Deus. Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Todos juntos digam amém. Que Cristo Jesus abençoe as vossas vidas. Ótima quarta-feira para todos vocês. Ei, irmãos, outra coisa. Ative as notificações na plataforma do YouTube, no nosso canal Dependente de Cristo. Se inscreva, compartilhe nos status, no grupo da família, e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando e falando melhor em cada um dos nossos corações. Amém? Acho que é isso, né? Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando por todos vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Dirige os meus passos, que o mal não seduz. Não me entregues ao ódio e à perdição.